E vamos falar de Fluminense e Santos, que se enfrentam neste sábado, às 16h30, no Maracanã, estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Santos e Fluminense que vivem momentos diferentes, né? O Santos com uma derrota na estreia da Sula e o Fluminense que vem de um título em cima do seu maior rival, o Flamengo. Então vamos falar sobre isso. Tem novidade nas duas escalações, viu? Tanto do Santos como do Fluminense, principalmente envolvendo um ex-jogador do Santos Futebol Clube que vocês conhecem muito bem. Mas antes da gente falar sobre as prováveis escalações de Santos e Fluminense, aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball para você acompanhar o tempo real desse jogo de forma gratuita. Todas as notícias e estatísticas relacionadas ao Santos você encontra no aplicativo da OneFootball. É muito fácil, basta você acessar o link que está aqui da descrição ou através do nosso QR Code, tá bom? Bom, vamos lá então começar falando sobre a questão do Santos, né? Alguns jogadores que estão de fora desse jogo pela questão física e outros jogadores também por opção técnica de Fabian Bustos, né? O Santos, como eu falei, vem com novidades na escalação em relação ao jogo contra o Banfield. Então, começar quem está fora. O John, que está na fase final de recuperação de um procedimento no joelho, né? A gente já comentou aqui, ele teve um processo inflamatório na cicatriz e teve que refazer um procedimento. Kaique está com uma fratura no nariz, Departamento Médico do Santos, por precaução, achou melhor poupá-lo desse jogo contra o Flu. Pode ser que ele retorne ao time do Santos, né, no jogo da Sul-Americana. Outro jogador que está fora, e era até uma expectativa de que pudesse ir a campo nesse jogo, é o Ângelo, que ainda está recuperando a melhor forma física. Ele que teve uma lesão, ainda está naquele período de transição, então foi preservado. Também pode ser novidade no próximo jogo do Santos na Sul-Americana. E o Léo Batistão, mais uma vez, fora por conta de um desconforto na panturrilha. E também Carlos Sanches. Carlos Sanches foi cortado pelo limite de estrangeiros. Como a gente já explicou aqui, em competições, né, nacionais da CBF, só 5 jogadores estrangeiros podem ser relacionados. O Santos tem mais, né? Tem 6, se eu não me engano, que se não me falha a memória. E o da vez que foi cortado foi Carlos Sanches. Principalmente como não teremos o Kaique, né, relacionado para esse jogo, então o Velasquez é uma opção no banco. Então meio que o Velasquez roubou, digamos assim, essa vaga do Carlos Sanches. E o Juan Seco também não foi relacionado porque teremos Brian Angulo. Então, Angulo fica à disposição no banco de reservas, pode ser a estreia do equatoriano, assim como Johan Júlio. Esse deve fazer parte do time titular do Santos. Bom, já que falei aqui de quem está fora, vamos então à provável escalação do time do Santos, de acordo com o Diário do Peixe. Santos jogando com João Paulo, Madison, Michael e Eduardo Bauerman e Lucas Pires, William Maranhão, Rodrigo Fernandes e Ricardo Goulart, Johan Júlio, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Então, o Santos diferente não só na questão de jogadores, né, como vocês observaram, Felipe Jonathan e Marcos Guilherme, que foram titulares contra o Banfield, fora para esse jogo contra o Fluminense, pelo menos não começam como titulares. E a mudança de esquema, né? O Santos voltando a jogar com 2 zagueiros e não 3 zagueiros. Então essa é a provável escalação de acordo com o Diário do Peixe, Globoesporte.com também, e o Ademir Quintino também colocaram essa mesma escalação. Bom, vamos então analisar esse jeito, né, do Santos jogar. Primeiro que eu acho que é correto, eu acho que 3 zagueiros e mais 2 volantes de imposição, né, mais defensivos, não funcionou contra o Banfield. E se a gente pensar que também é um jogo fora de casa e que a tendência é que o Santos espere o Fluminense, né, aguarde um erro do Fluminense, eu acho que não teria muita criação. Né? Então, até mesmo sentir que o Santos poderia dar uma certa ousada, colocasse o Rodrigo Fernandes ou o próprio William Maranhão como primeiro volante, mais um jogador mais ofensivo ali como segundo volante. Quem sabe um Zanocelo. O Sandri não sei, porque o Sandri ainda não está bem fisicamente, mas né, acho que poderia ter usado um pouco mais. Contra o Banfield a gente viu que não funcionou assim.
E uma outra dúvida é em relação àquele velho dilema que a gente sempre comenta aqui, o posicionamento do Ricardo Goulart. Será que vai jogar mais próximo ao Marcos Leonardo ou será que o Ricardo Goulart terá uma função ali de armador? A gente sabe que de armador não é muito do Ricardo Goulart. Porém, se vocês observarem aqui, Johan Júlio está como titular, assim como o Lucas Braga. E os dois jogam na ponta esquerda. Porém, o Johan Júlio já atuou na carreira dele como meia esquerdo. E os números até são superiores a quando ele joga um pouco mais aberto pela esquerda. Então, pode ser que o Johan Júlio jogue ali mais no meio-campo, né? E você acabe liberando tanto o próprio Ricardo Goulart, ficando um pouco mais à frente, Marcos Leonardo e o próprio Lucas Braga, dando uma liberdade maior ao Lucas Braga. Ou pode também Lucas Braga ou Johan Júlio atuarem como ponta direita, visto que Ângelo está fora e Lucas Barbosa foi sacado desse time para a entrada do Johan Júlio. Então, tem algumas maneiras aí que a gente pode pensar, né, que o Santos pode entrar em campo contra o Fluminense. E aí, falando em Fluminense, até para a gente complementar como o Santos pode jogar, abriu o Globoesporte.com aqui para ver como que o Fluminense vai a campo, todo mundo já pensando em Ganso, e o Ganso parece que vai ser preservado e não vai para o jogo, né? Não sei se fica acho que deve ficar no banco de reserva, não sei nem se no banco de reserva vai ser preservado, mas de acordo com o Globoesporte.com, Ganso vai ser preservado desse jogo e a provável escalação do Fluminense é a seguinte: e outra coisa, o Fluminense deve jogar com 3 zagueiros, voltando ao esquema de 3 zagueiros. Então, o provável time do Fluminense é o seguinte: o goleiro Fábio, Nino, que também está de volta ao time, Manuel e David Braz, né, que vocês conhecem muito bem, Calegari, André, Iago, Martinelli ou Natan, aquele que recusou, estava certo para vir para o Santos e acabou aceitando ir para o Fluminense, e Cris Silva. E à frente, Arias e Cano. Cano, principalmente, é o cara que o Santos precisa marcar. Se vai ter uma atenção especial, eu não sei. Mas é o jogador que está num bom momento do Fluminense, né? A gente pensou muito nesse Fluminense com o Ganso, porque o Ganso voltou a jogar bem, voltou a ser aquele cara importante do time carioca, mas não terá o Ganso, né? Pelo menos como titular, o Ganso não inicia. Não sei se para segundo tempo ele pode ser acionado ou até mesmo se ele foi sacado do jogo de vez. Mas interessante, o Fluminense que vai com 3 zagueiros, um Santos que abriu mão do terceiro zagueiro, né? E vamos ver como que vai ser esse time. Fluminense tem características em alguns jogos de ser um pouco mais defensivo, né? De não ser tão ofensivo, de não propor tanto jogo. O Santos depende, né, da característica do adversário, está jogando fora de casa, está jogando em casa. Então, curiosa para saber como será esse Santos e Fluminense e Santos que se enfrentam no Maracanã. Fato é, o Santos precisa dar uma resposta para sua torcida. O Santos precisa pontuar, para que a gente não tenha aquele fantasma que nós tivemos em 2021, de ficar fazendo conta até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, tem que já começar o Brasileirão pontuando. Se conseguir uma vitória, excelente. Mas se conseguir um empate, acho que é um bom começo aí, pelo menos um começo até que muitos santistas acredito que aceitariam, né? Um empatezinho fora de casa, depois quando jogar em casa a gente vence, acho que poderia ser interessante. Mas, como eu falei, vamos ver como será o posicionamento do Santos em campo. De olho principalmente em Ricardo Goulart, se joga um pouco mais avançado ou não, e Johan Júlio como ponta esquerda, ponta direita ou meia. Qual será o posicionamento do jogador? E uma coisa importante, com a volta do Lucas Pires, o Santos ganha na bola aérea ofensiva. Se vocês puxarem, Ricardo Goulart e Lucas Pires é uma dupla que vem dando certo em escanteio, em cruzamento, né? Chega na linha de fundo e cruza. Então, pode ser interessante essa dupla Lucas Pires e Ricardo Goulart, obviamente, se ele jogar um pouco mais à frente. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários qual que é o seu palpite para Fluminense e Santos, que se enfrentam amanhã às 16h30. E não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball pelo link da descrição ou pelo QR Code para você acompanhar o tempo real
da partida e todas as novidades do Peixão, tá bom? Grande abraço para vocês e até o